Bom, pessoal, vamos dar continuidade na segunda parte da nossa aula. Então, falávamos aí da questão da flexibilização da Lei de Diretrizes e Bases e a sua aplicação no que diz respeito ao ensino fundamental e ao ensino médio, né? Alguém tem alguma opinião formada sobre isso que gostaria de compartilhar? Professor, Oi, Carol, fala, Carol. Carol, assim, na experiência como mãe de aluno do Fundamental 1 e também como educadora, ensino Fundamental 2, eu sinto que eles estão muito mais preparados do que nós imaginávamos. Eles sim são capazes de ter rotina, eu acho que os professores estão se superando. Para quem tem autonomia, para os adolescentes do Fundamental 2, funciona muito melhor o ensino médio. Eu continuo achando que a escola ela é um lugar de interação, de convívio social, de trabalhar habilidades, competências, atitudes, mas de transmitir conhecimento desse professor mediador, é possível sim ser um homeschooling, ser EAD, remoto. Para os pequenos, que é o caso do meu filho, por exemplo, educação infantil, o meu é início fundamental 1, mas trabalhar o psicomotor, aí eu acho que a educação infantil é muito difícil, porque trabalha muito mais o lado motor, psicomotor, enfim, outras habilidades que é difícil o saber dividir, enfim, né? É mais difícil. Mas para os pais do primeiro ano, alfabetização, segundo ano, uma grande dificuldade é a falta de autonomia das crianças. É ter que ter um adulto à disposição, preparado, paciência. Então, é muito mais difícil para o adulto, para essa pessoa que acompanha a criança, do que para a própria criança. Eu sinto isso. Experiência de mãe. O desafio não é nem para a criança e nem para o jovem, né? O desafio é para o pai, né? Se você for parar para pensar. Exatamente. A questão da educação, da tecnologia aplicada no processo de educação, ela é fundamental, é algo inevitável que nós precisamos, a partir de agora, estarmos mais abertos a isso, né? E ainda mais pensar num país de dimensão continental como o Brasil, né? O Brasil é um país de dimensão continental que há muito tempo já discute essa questão da educação à distância, principalmente na educação básica, e efetivamente só foi colocar em prática a partir de um contexto de uma pandemia, né? Que obrigou muitas vezes as pessoas a saírem da zona de conforto e a repensar nas formas de se fazer educação, não é? Acho que esse seria um dos maiores desafios. Eu concordo com você, Carol, né? Agora, algo que precisa ser pensado, e aí entra na questão das políticas públicas educacionais, é como o poder público e o dever que o poder público tem de garantir a educação, que essa educação chegue à ponta, não é? Já existem alguns indicadores que estão apontados nos fóruns de educação, nos fóruns na Undime, na União dos Secretários Municipais de Educação, e também no CONSED, nos Secretários Estaduais de Educação, que não é que o aluno não quer ter o acesso à educação, é muitas vezes um fator social, socioeconômico, que não permite com que esse indivíduo ele tenha acesso à internet ou a outra ferramenta que vá contribuir com o seu processo educativo, né? Então, é algo que o poder público também precisa fazer uma reflexão das formas com que essa educação ela está sendo colocada ou problematizada para a sociedade, né? A gente vê que o professor ainda um ou outro professor que tem uma certa resistência, mas a unanimidade, a grande maioria dos professores estão abertos a aprender, a disponibilizar material para que o aluno siga e continuidade dos seus estudos. Agora, o maior desafio é a otimização por parte do poder público, né? Que você vê ainda regiões do Brasil que a internet não chega, né? Ou o material didático de apoio que esse aluno deveria consultar está sendo mandado agora
via canoa, via barco, via correio, sei lá como, para que o aluno tenha acesso e possa usufruir no espaço sala, no espaço casa, que seria o espaço sala de aula, né? Quem ia perguntar, Maria Clara? Não? Quem ia perguntar? Alguém ia fazer algum comentário? Não? Agradecer a presença do professor Luiz Eduardo, que está aqui, uma alegria muito grande ter o Luiz Eduardo aqui assistindo a nossa aula, participando, interagindo conosco. Não é? Obrigado, Luiz Eduardo. Né? Ô, Lúcio, eu posso Oi? falar? Claro, Luiz, fica à vontade. Então, eu não entendi. Eu estava na aula lá na minha turma do segundo ano, mas acabou o Zoom, eu mandei eles fazerem uma atividade. Aí eu vi que tinha um convite para eu entrar aqui, mas eu não sei nem por quê. É que eu mandei para a turma, ô Luiz Eduardo, do terceiro ano. Mas veio para mim. É que você está no grupo. É que você está no grupo. Mas fica à vontade. Tá vendo como é que essas coisas de tecnologia são? Tá vendo? Eu vou entrar lá e ficar quietinho. Mas você sempre faz a diferença na sala de aula, Luiz. Do nada. Ricardo, então, quero agradecer também ao professor Ricardo, que está aqui, coordenador do curso de Biologia. Obrigado, Ricardo, pela presença também. Então eu posso voltar para lá, que eu estou com o chat aberto lá. Eu pensei que você queria alguma coisa comigo. Então, mas fica à vontade. Você está melhor? Graças a Deus, já estou firme já. Sem problema. Graças a Deus. Um abraço, Luiz. Tá, tchau. Ricardo. Bom, Lúcio, parabéns pela aula. Estou acompanhando aqui, aprendendo um pouco mais com vocês. Fica à vontade, Ricardo, também, viu? Um prazer tê-lo aqui, não é? Alguém gostaria de fazer algum comentário com relação a essa questão da educação à distância aplicada na educação básica? Acho que a fala da Carol foi muito contundente nesse sentido, né? Com o ensino fundamental 1, 2 e o ensino médio, ele é mais tranquilo. A dificuldade na educação infantil. E pasme, gente, eu tenho um filho de 1 ano e 9 meses, o Guilherme, que está tendo aula de educação à distância em casa, né? Tá difícil manter ele em frente da televisão, da telinha do computador. Mas você vê que a escola, de alguma forma, ela está se mobilizando para isso. Né? Ela está criando ferramentas para que se pense nessa questão da educação à distância. Um elemento que é flexibilização, que a LDB coloca à disposição, principalmente em um país, como eu disse, repito mais uma vez, de dimensão continental como o Brasil. Ok? Alguma colocação, alguma pergunta? Alguma fala? Não? Não? Posso avançar, então? Então, pessoal, dando sequência nesses elementos, ainda falando do aspecto flexibilizador da Lei de Diretrizes e Bases, nós vamos encontrar agora a questão que envolve a aplicação de recursos, né? Que nós já falamos de uma forma muito rápida, até meticulosa, vamos pensar assim, quando abordamos a questão da Constituição Federal. A possibilidade de se destinar recursos da educação para os estados e municípios, ele também é um elemento de flexibilização. Por que você está falando isso, professor? Porque a partir do momento que eu dou autonomia para um ente público com a criação de um sistema de ensino, em tese, quem deveria sustentar esse sistema de ensino é o próprio ente federativo. Então, vamos pensar assim, Lorena é um sistema de educação, ok? Rede Municipal de Ensino de Lorena é um sistema de educação. Quem, em tese, que deveria arcar com toda a folha de pagamento, infraestrutura das escolas? Em tese, seria o município de Lorena, já que ele fez a opção por ser um sistema de ensino. No entanto, não é bem assim. No entanto, que pela regra da flexibilização, os poderes públicos dos entes federais, estaduais e municipais, eles agem em forma de colaboração, né? Em regime de colaboração. O que seria esse regime de colaboração? É exatamente a ideia de que um precisa ajudar o outro, né? E aí está mais um elemento de flexibilização. Aquilo que, em tese, caberia a um ente apenas, na realidade, ele passa por uma regra de flexibilização no sentido de responsabilidades compartilhadas entre os poderes públicos. É nesse sentido, ok? Alguma pergunta com relação aqui a isso, à questão dos recursos? Não? Posso avançar mais um pouco? Bom,
Oi. Quem ia perguntar? Alguém ia fazer alguma colocação? Não? Posso avançar? Bom, avançando mais um pouquinho, gente. Outro elemento que diz respeito à flexibilização colocada pela Lei de Diretrizes e Bases é no que diz respeito aos planos de educação, né? Em 96 foi criada a ideia da década de educação e se criou a partir de 2001 com validade até de 2004, ou melhor, de 2003 com validade até 2013 o primeiro Plano Nacional de Educação, né? E aí, a partir de 2014, foi dada a possibilidade dos demais entes federativos criarem os seus respectivos planos de educação. E foi isso que foi feito, né? O governo federal lançou um Plano Nacional de Educação e deu a possibilidade para que os estados e os municípios também criassem os seus planos estaduais e municipais de educação. Isso é um elemento de flexibilização? O que vocês acham? Sim ou não? Carol, é um elemento de flexibilização? Rafael, Amanda, é um elemento de flexibilização? Ana Rafaela, é um elemento de flexibilização, né? Estou vendo vocês acenarem aí. Por que é um elemento de flexibilização? Porque significa que a educação passa a ser vista no âmbito local, né? Deixa de ser centralizado lá em Brasília ou em São Paulo, no governo estadual, e passa a centralizar nos âmbitos locais, né? Em que a educação efetivamente é discutida. Vamos pensar em Lorena, né? A educação de Lorena é pensada lá em Brasília? Será que se o ministro da Educação, se ele tivesse alcance, né, ele alcançaria e conseguiria conceber a educação local de Lorena ou de Roseira ou de Canas, por exemplo? Lógico que não, a distância é muito grande, a realidade é totalmente diferente. Não adianta eu fazer um plano nacional de educação, né? Eu até posso fazer e devo fazer estabelecendo regras mínimas dentro do nosso ordenamento, sem, contudo, deixar de ouvir os interesses locais. As regionalidades, as localidades, elas são fundamentais para ser discutidas nas suas realidades, né? Se você pensa, por exemplo, no município de Lorena, eu tive a felicidade de ser secretário de Educação no município de Lorena, já é diferente. A realidade que acontece na Escola Conde Moreira Lima, no centro de Lorena, é totalmente diferente da Escola Belarmina, lá na zona rural, no Pinhal Novo, né? Se é diferente no âmbito local, quisera eu pensar que não é diferente no âmbito nacional ou estadual, gente. É diferente. Por isso, a necessidade de se pensar a educação no âmbito local, regional. E essa possibilidade de se criar planos, plano nacional, planos estaduais e planos municipais de educação também é um elemento de flexibilização, tá? Com relação ao plano de educação, seja nacional, federal, ou estadual ou municipal, precisamos pensar que os planos de educação, eles têm validade de 10 anos, tá? E ele estabelece metas e estratégias, né? O que seriam essas metas e essas estratégias? Quando eu falo em meta, é aquilo que eu pretendo fazer. E a estratégia é o como eu vou fazer. Então, vamos pensar num exemplo aqui, né? Vou dar um exemplo bem tosco para que vocês fixem o conceito. Vamos pensar aqui em Lorena, lá, e detalhe, quem fez o Plano Municipal de Educação de Lorena fui eu, foi na minha época da minha gestão, né? Vamos pensar que lá no Plano Municipal de Educação de Lorena, o Lúcio, né, colocou lá, vamos erradicar o analfabetismo até o ano de 2020. Essa meta é uma boa meta? Sim ou não? O que vocês acham? Quero ouvir vocês, já falei bastante. É uma boa meta isso? Erradicar o analfabetismo, o plano foi feito em 2016, e aí eu coloquei lá que nós vamos erradicar o analfabetismo até 2020. É válido essa meta? Sim ou não? É uma meta maravilhosa lá na Dinamarca, né? Lá na Suécia, em qualquer outro país da Europa, talvez, né? Mas no Brasil não é uma meta
válida, né? Por que isso, gente? Porque se eu for fazer uma pesquisa na rede municipal de ensino, por exemplo, de Lorena, eu vou encontrar alunos analfabetos que estão, por exemplo, no 4º, no 5º ano? Sim ou não? Vou encontrar. Deu para entender? Então, quando eu estabeleço metas e estratégias, eu preciso estabelecer se essas metas, elas são fáceis de ser alcançadas ou não. Não é uma questão de ser fácil ou não, mas que sejam metas que tenham concretude. Por mais que eu estabeleça como estratégias de aprendizagem as mais significativas possíveis, essa meta de erradicar, por exemplo, o analfabetismo até 2020 é uma meta burra. Né? Por que uma meta burra? Porque você não consegue fazer isso em curto espaço de tempo. Você consegue fazer isso em médio e longo tempo, e não, por exemplo, num prazo de 2 anos. Por quê, gente? Vamos pensar no processo de alfabetização. O pessoal da pedagogia aí, só para vocês terem uma ideia. Criança entra na escola no 1º ano. Ela sai alfabetizada do 1º para o 2º ano? Sim ou não? Não, ela não sai. Ela sai alfabetizada do 2º para o 3º ano? Pode ser que saia. Pode, mas nem todos. Tá? E aí eu vou levar em conta o quê? A complexidade, por exemplo, do meu aluno. Né? O nível de estimulação que esse aluno tem, por exemplo, em casa. Né? O acompanhamento próximo desse aluno por parte, por exemplo, da escola ou do professor ou da equipe pedagógica da escola, isso precisa ser pensado. E quando eu estabeleço uma meta dessa, por mais flexível que a legislação ela coloca, que a LDB colocou como uma possibilidade de flexibilização da Lei de Diretrizes e Bases, é uma meta que certamente, por melhor que seja a estratégia, o agente político, o agente público não vai conseguir alcançar. Tá? Por conta da complexidade, principalmente num país de dimensão continental como o Brasil. Eu posso equiparar níveis de alfabetização da região sudeste com a região norte ou nordeste do país? Não posso. Muito embora o melhor indicador seja de Sobral, no Ceará. Um dos melhores indicadores, região nordeste, né? Mas isso não é no universo que precisa ser pensado. Tudo bem? Perguntas? Perguntas? Alguma dúvida, alguma colocação? Quero ouvir vocês. Quero ouvir vocês. Vamos lá? Quem vai falar agora? Pamela quer falar agora. Vamos lá, Pamela. Pamela tá séria. Vamos lá, Pamela, fala. Tô brincando, Pamela. Quem vai falar agora? Quem tem alguma dúvida, alguma colocação a respeito disso? Tá claro? Ficou claro, pessoal? Tá claro para entender essa questão das metas e estratégias e reconhecer isso como um espírito de flexibilização da lei de diretrizes? Ok? Oi, quem ia perguntar? Não, só estou concordando. Vinícius, fala, Vinícius, que nós te escutamos. Não, só estava concordando com o que você falou. É isso mesmo, Vinícius? Essa complexidade, essa variante vai ser diferenciada? Sim. Infelizmente gente. É isso mesmo, Vinícius. Tá bem? Pessoal, dando sequência, vamos falar um pouquinho agora da questão da verticalização do ensino, né? A gente já meio que falou isso, mas precisa ser pensado um pouquinho mais sobre essa questão da verticalização do ensino, né? A ideia de se pensar nos sistemas de ensino, e a gente já falou bastante sobre isso, é exatamente uma necessidade de horizontalizar a educação, né? Fazer a educação no âmbito local, de reconhecer as necessidades locais, e não algo verticalizado, imposto, né? Vocês certamente têm ouvido falar muito da questão da escola cívico-militar, né? Que é uma proposta aí do Ministério da Educação, né? Aliás, faz 2 anos que ele está falando de escola cívico-militar e até agora eu não vi criada uma escola cívico-militar. Alguém aqui viu alguma escola cívico-militar ser criada pelo governo federal, que é uma bandeira do ministro da Educação? Ele quer crucificar o Paulo Freire, mas ele quer criar não sei quantas escolas cívico-militar. Alguém viu alguma escola cívico-militar aí? Eu também não vi. Se você viu, você me fala que aí a gente vai procurar conhecer, né? Mas aí eu penso, né? E aí não sou eu que penso, mas todos aqueles que vão estudar a questão da organização da educação básica como um todo, né? Não adianta verticalizar, gente. Eu preciso dar elementos concretos para que a base trabalhe.
para que ele trabalhe e coloque em prática aquilo, né? A ideia de uma escola cívico-militar pode ser a coisa mais linda do mundo, pode surgir como uma panaceia de todos os males da educação brasileira. Pode, não digo que eu será, né? Mas, efetivamente, se você for parar para pensar no aspecto operacional, ela tem uma série de fragilidades que precisam ser repensadas pela autoridade pública. Quais, por exemplo, né? Primeiro é o aspecto da verticalização. Eu determino como tem que ser feito. Isso funciona? Não funciona nem na casa da gente, quiçá na escola pública, né? Por que não funciona, gente? Por conta da peculiaridade local da escola, né? Eu não posso criar uma escola cívico-militar, por exemplo, na zona rural que eu conheço, tá? Vou falar do lugar que eu conheço, de Lorena ou de Guaratinguetá. Por que eu não posso? Por conta da peculiaridade, né? Por mais linda e que pareça seja a escola cívico-militar, ela não é adequada naquele ambiente, naquela estrutura, tá? E aí não foi passada nenhuma diretriz de como será feita essa escola cívico-militar. O programa foi lançado, mas não existe uma diretriz específica sobre ela, né? A ideia, só para que vocês compreendam melhor a diretriz, era criar uma escola que tinha elementos cívicos e militares, maravilhoso, até aí tudo bem, né? Mas que ela fosse administrada pelo militar, né? Será que funciona? Eu fico imaginando um militar administrando uma escola pública. Como que ela seria? Ah, vai diminuir a violência. Quem diz? Cadê o indicador? Se nunca foi feito, não é? Quem diz também que isso não vai ser diminuído, né? Os estados, eles têm elementos mais eficazes de controle, por exemplo, da violência. Um dos exemplos que, por exemplo, o estado de São Paulo faz é a questão das mediações de conflito dentro da escola, né? Ou algumas pessoas chamam de constelação ou qualquer coisa nesse sentido, né? Constelação familiar, mas nada mais é do que processos de mediação de conflito na escola. Então, eu tenho um problema com a Marina Martins, que está aqui do meu lado, né? Eu não falo com a Marina. O Álvaro, o diretor da escola, o que ele vai fazer? Ele vai colocar o Lúcio de frente para a Marina e vai tentar mediar o conflito que eventualmente eles tenham, né? O que é isso? Dá a possibilidade do outro falar, dá a possibilidade do outro ser ouvido e tentar, de alguma forma, dirimir esse conflito que eventualmente surge. Isso é muito mais eficaz, por exemplo, do que determinar uma punição mais grave para a Marina ou para o Lúcio, né? Vamos conversar, vamos dialogar, ok? Vocês já ouviram ou já estudaram sobre essa proposta da escola cívico-militar? Alguém aqui já teve essa possibilidade? Alguém teve essa possibilidade de ver, estudar? Ninguém da pedagogia teve curiosidade de ver isso. Ah, eu vou dar isso como trabalho. Pode ter certeza para vocês, né? Alguém da biologia chegou a dar uma olhadinha nessa proposta da escola cívico-militar? Vinícius, Danilo, que está aqui, a Nicole também, o Henrique, alguém, deixa eu ver quem mais, a Ana Júlia, deixa eu ver quem mais da biologia que eu estou vendo aqui. Deixa eu ver, Rebeca não, Rebeca é de pedagogia. Rebeca é de biologia. Não, de biologia. Você chegou a ver, Rebeca, alguma coisa? Ah, dei uma olhada, assim, mas não sei se eu tenho uma opinião formada sobre isso. Não tem uma opinião formada, provavelmente porque você não tem... aliás, não só você, viu, Rebeca? Mas o professor Lúcio também e vários outros que não têm informações sobre a proposta. Entendeu? Muito provavelmente foi isso. Tá? Não estou falando que é ruim, gente. Repito mais uma vez. O Lúcio está perseguindo o ministro da Educação. Não é isso. Ele não precisa de ninguém... Não precisa ninguém perseguir o ministro, que ele se persegue sozinho, vamos colocar assim, né? Mas, assim, é preciso criar e conhecer, destrinchar a proposta para que as pessoas possam conhecer e quebrar preconceitos, até mesmo que eventualmente eu tenha. Ok? Legal, Rebeca. Mais alguma colocação, alguma pergunta? Danilo, chegou a ver alguma coisa? Vinícius? Não cheguei, não. Não? Vinícius? Eu não vi nada a respeito, mas se tratando desse ministro aí, eu acho que deve ser uma porcaria.
Não, bondade sua. Não fala isso, que é bondade, é maldade sua. Né? Isso é maldade. Concordo com ele. Não, olha lá, hein? Se isso escapa daqui, todos nós seremos perseguidos. Pode parar com isso. Para começar pelo professor. Mas seria muito difícil conseguir também, porque até que as pessoas entendessem isso, eu acho que ia demorar muito tempo para eles entender. Sabe o que eu acho, gente? E nesse ponto, o que me preocupa na proposta, e aí, por mais que a LDB, e ele não está errado, eu vou dizer para vocês o porquê que ele não está errado, porque é um espírito flexibilizador da LDB. Né? Mas o que me preocupa é fazer gestão da escola sem você conhecer a escola. Isso me preocupa. Tá? Eu confesso para vocês que de escola, futebol e carnaval, muita gente no Brasil fala, né? Sem conhecimento de causa. Inclusive o Lúcio vai falar altas habilidades do futebol, mas não tem conhecimento prático nenhum, né? Todo mundo fala, né? Falar até papagaio fala, vamos colocar assim, né? Mas assim, é muito difícil alguém falar de escola sem ter pisado na escola, na condição, seja de professor ou de dirigente de escola, não é? Isso é muito sério. Você mexer e trabalhar com elementos e com indivíduos que estão no espaço escola, né? Isso me assusta um pouco, vou ser bem honesto com vocês, tá? Por quê? Não estou falando mal do militar, pelo amor de Deus, não é isso. Ele pode ser um excelente pedagogo, tá? Mas escola trabalha de forma preventiva e não de forma repressiva. Isso é taxativo dentro da pedagogia, dentro das concepções pedagógicas. Escola é espaço de congregação, né? Não espaço de punição. A escola, mesmo as punições da escola, elas têm elementos pedagógicos, não elemento autoritário baseado em hierarquia e disciplina. E isso que precisa ficar bem separado e ser observado por parte dos estudiosos, de todos aqueles que pretendem ou querem discutir sobre escola. Tudo bem? Na sequência, vamos avançar mais um pouquinho. No texto, eu coloquei para vocês também, está lá no PowerPoint, no slide, não, no PowerPoint 17, sobre a questão dos currículos, né? Essa questão do currículo que é fundamental. Vocês vão ter, quem está tendo didática terá currículo, né, dentro da didática, sobre a proposta da didática. É importantíssimo que vocês conheçam o currículo, é fundamental isso na aplicação da didática. Quem já teve comigo aula, eu estudei nós falamos sobre currículo, né, e os alunos do terceiro de pedagogia, eles vão ter uma disciplina no segundo semestre, que até então serei eu que vou trabalhar com vocês, salvo se mudar, que é as concepções do currículo, né? A necessidade de se conhecer o currículo, tá? Por que isso, gente? Currículo nada mais é do que caminho, tá? E esse caminho, ele precisa ser destrinchado e reconhecido no âmbito da escola. Isso é fundamental, tá? Então, quando a LDB ela fala de espírito flexibilizador, um dos elementos fundamentais no espírito de flexibilização da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional é o reconhecimento dos currículos, né? Atualmente a gente tem falado muito da BNCC, que tem validade. Oi, quem me chamou? Não. Gente, desliguem o áudio, por favor. O currículo, ele precisa ser pensado e discutido por conta de ser um caminho, né? A BNCC, ela foi um grande avanço na ideia curricular no Brasil, e eu sei que vocês, alguns já estão estudando isso em didática, já ouvi o pessoal do terceiro ano de biologia tá vendo sobre isso. O currículo nada mais a BNCC nada mais é do que estabelecer caminhos e critérios básicos no fazer, no ensinar e no aprender, né? Quando ele estabelece critérios básicos e mínimos, é uma tentativa de padronizar a educação. Dizer assim, olha, estado do Pará, cidade de Santarém, né? Você tem a liberdade de criar o seu currículo, porém, né? Olha o espírito flexibilizador. Porém, você vai ter que pensar em determinados pontos obrigatórios do seu currículo. Qual é a ideia? É da paridade, né? Que o que o aluno estuda lá em Santarém, no estado do Pará, seja o mesmo que ele está estudando em Canas, aqui no estado de São Paulo, ou na cidade de
Porto Ferreira, aqui no estado de São Paulo, e em qualquer outro lugar, né? A BNCC, ela é uma proposta mínima de padronizar aspectos básicos do currículo, sem esquecer da observância das relações e dos interesses locais, que a própria Lei de Diretrizes e Bases e a BNCC coloca à disposição dos sistemas de ensino, tá? Com relação à BNCC, gente, é fundamental que vocês conheçam, tá? Por quê? Quando eu penso no currículo, no caminho que o aluno precisa percorrer para aprender, a BNCC ela vai estabelecer estratégias do como fazer isso. Quais são os elementos básicos que o professor precisa se pautar para alcançar essa aprendizagem significativa do aluno, né? Detalhe, desde a educação infantil até o ensino médio, passando por toda essa vereda, né? No material que eu disponibilizei para vocês, o pessoal da pedagogia vai ver, vai reconhecer, principalmente o pessoal do terceiro ano, nos chamados referenciais curriculares da educação infantil, né? A RCNI. O que seria essa RCNI? São referenciais básicos da educação infantil. Isso foi absorvido pela BNCC, ok, gente? Então, quando a BNCC ela é criada, ela absorve esses elementos dos referenciais curriculares como uma proposta de implementar um elemento básico do processo de aprendizagem do nosso aluno desde a educação infantil. Professor, okay? Pode repetir, por favor? Repito, a BNCC ela vai estabelecer elementos mínimos do processo de aprendizagem, elementos básicos que devem ser respeitadas nas mais diferentes situações e nas regiões do nosso país, sem esquecer dos interesses locais da educação, tá? De dar atendimento às necessidades locais, né? Lembra que eu falei agora há pouco? A realidade da região rural de Lorena é diferente da região central. Nós precisamos atender essas realidades. Porém, eu preciso, em ambas as regiões, estabelecer elementos mínimos desse processo de aprendizagem. Ok? Perguntas? Alguém tem alguma pergunta, alguma colocação com relação a isso? Não? Não? Algum tempo atrás, gente, a gente falava também da questão fugiu agora, dos parâmetros curriculares nacionais. Os parâmetros curriculares nacionais tratava de assuntos transversais, assuntos que poderiam ser discutidos nas mais diferentes disciplinas que compunham o currículo. Os PCNs, eles deixaram de existir também por terem sido absorvidos pela BNCC, tá bom? Vamos dar um exemplo de PCN, por exemplo, meio ambiente. Meio ambiente a gente estuda em ciência. Vocês concordam? Ciências, em biologia? Sim, mas eu também estudo meio ambiente na geografia, na história, na matemática, na língua portuguesa. É um tema que consegue ser interdisciplinar e transversal ao mesmo tempo. Essa é a ideia de se discutir e ter uma base nacional curricular que aborde esses elementos. Tudo bem, pessoal? Pessoal, nós vamos ficar por aqui hoje, tá? Quero externar mais uma vez o meu contentamento de revê-los, mesmo que de forma rápida e precária, vamos colocar assim, né? Espero que vocês tenham aproveitado a aula, espero que vocês estejam aproveitando as aulas remotas que eu tenho gravado para vocês, tá? É uma tentativa de ajudá-los, de aprimorar cada vez mais o conhecimento. Me coloco à disposição através da ferramenta Fale com o Professor, para que vocês mandem suas dúvidas. Muitos de vocês, eu estou vendo as carinhas aqui na minha frente, vocês já mandam diversas perguntas e dúvidas, eu acho isso maravilhoso e ótimo, aprimora o professor também a forma de abordar e discutir com vocês. Continuem mandando as suas dúvidas, suas sugestões, para que possamos aprimorar cada vez mais o nosso trabalho, tá? Provavelmente nós vamos fazer outras aulas online, né, para que possamos interagir. A dificuldade é um número de pessoas numa sala e essa conexão que cai e fica quebrada, mas assim, saibam que é uma alegria muito grande, tá? Eu disponibilizei já no AVA para vocês uma atividade para que vocês possam fazer, me entreguem, tá? Aqueles que eventualmente estejam com
atividades atrasadas. Façam as atividades atrasadas, me mandem, eu não vou prejudicar, eu vou considerar de 0 a 10 do mesmo jeito, quero dar 10 para todo mundo, né? Desde que faça bonito e adequado para dar 10. Mas, assim, façam as atividades, por favor, façam, não percam essa oportunidade. Se tiver algum problema específico no envio, por algum motivo, me chame no particular, no meu WhatsApp, me explique a situação, que eu estou pronto para ajudar vocês, tá bom? Estou à disposição para ajudar, sem qualquer tipo de prejuízo para vocês. Mas eu quero que vocês façam e me devolvam, dê a devolutiva, tá bom? Agradeço a atenção de cada um de vocês, o protagonismo de ficarem estimulando e instigando o professor, não é? Eu sei que legislação não é fácil, é uma matéria pesada, chata, tirando o Danilo, que já teve aula de direito, né, Danilo, no curso de direito, a grande maioria não teve, é a primeira vez que está tendo um contato com a legislação educacional, que ela é muito específica. Você não vê legislação educacional no curso de direito. Estou falando verdade? Mentira, Danilo? Me corrija. Não vê mesmo, não. Não vê isso no curso de direito, mas assim... A gente passa por cima quando trata de direito constitucional, mas nada específico. Nada específico. É verdade o que o Danilo falou. Então, o professor tenta fazer de uma forma que otimize o trabalho de vocês, né? E detalhe, aqui não é curso de direito, aqui é um curso para ajudar o professor a aprimorar o seu trabalho. Tá bom, gente? Muito obrigado pela atenção, pela disponibilidade de reservar essa hora aqui para gente discutir e aprimorar os nossos conhecimentos, tá? Façam atividade, não esqueçam de fazer atividade. Quem tiver me devendo, mande atividade. É um pedido, não é nem um pedido, é uma determinação, mande atividade, tá bom? Se tiver alguma dificuldade, me chame no particular para a gente conversar, tá bom? Um grande abraço para vocês, se cuidem, não saia, se puder não sair na rua, não saiam para não ficar com suspeita de Covid, que nem o professor ficou 11 dias trancado dentro do quarto, quase uma prisão domiciliar, mas assim, cuidem-se, pessoal, cuidem-se mesmo. Grande abraço para vocês, fiquem com Deus e até a próxima aula. Tudo de bom, pessoal. Obrigado. Tchau. Até a próxima. Boa noite. Boa noite. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tudo de bom. Tchau, professor. Tudo de bom. Até mais. Ai, ai.